na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje é o segundo programa, né, do ano de 2018. E hoje nós temos a alegria de receber meu querido amigo Hélio Ribeiro, lá do Rio de Janeiro. Um espírita já que a gente conhece de muitos anos. Ele não sabe, eu conheço ele, não me conhece, mas eu conheço ele há muitos anos. Desde o tempo lá da FEERJ, né, lá em Niterói. E depois você fala aí da tua história aí, tá? Gostaria que você falasse um preâmbulo da sua história, desde lá da época da FEERJ, a sua atuação na associação jurídica, né? Isso é muito importante. Então, o tema que ele trouxe para a gente hoje é consequências espirituais do uso recreativo da maconha. Nós vamos falar aqui hoje das causas, dos problemas e das consequências do uso, né, da maconha. O que ocorre em termos espiritual? Porque a gente sempre fala aqui no nosso programa que esse programa aqui é para aquelas pessoas que não são espíritas, que não sabem, não têm muita ideia, muita noção do que é o mundo espiritual. E nós vamos ver aqui hoje, que o Hélio vai falar para a gente, que as consequências são muitas consequências, nada agradáveis, né, Hélio? Nada. E nós vamos aqui tentar passar o máximo de informações sobre as consequências espirituais, tá ok? Se você tiver uma pergunta, quiser fazer uma pergunta, nós estamos com o WhatsApp. Liga, manda o WhatsApp para a gente, 998-844909, e eu faço aqui a pergunta ao vivo para o Hélio. Nós também estamos aqui no Facebook, então você que está assistindo pelo Facebook também pode fazer a pergunta que eu faço aqui pelo Facebook, ok? Semana que vem nós vamos receber a minha querida amiga Ângela Belônia, lá da Casa René Peça, e nós vamos continuar, né, falando dos livros de André Luiz, e o próximo nós vamos falar é Mecanismos da Mediunidade. Então, semana que vem vamos ter aqui a minha querida amiga Ângela Belônia. Vamos falar das palestras essa semana. No Ceareiros do Bem, que é dia 18 agora, nós vamos receber Luiz Cláudio, lá de Coatis, que é aqui do Rio, uma cidade do Rio de Janeiro, e vai falar para a gente sobre pensamento e cura. Então, 8 horas, quinta-feira, lá no Ceareiros do Bem. No Trabalhador de Jesus,
Quarta-feira agora, dia 17, às 20 horas, Vera Lilian, lá do Centro Espírita Chico Xavier de Búzios, vai falar sobre perturbação espírita, lá do Livro dos Espíritos, das perguntas 163 a 165. E no domingo, dia 21, o Trabalhador de Jesus vai receber Luiz Celso, lá do Grupo Espírita João Batista, lá de Rio Bonito. Ele vai falar sobre a Revista Espírita, 160 anos, um tesouro inestimável. No Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 8 horas, Sermão da Montanha com meu querido amigo Sérgio Menezes, lá do Amor e Caridade. No domingo, às 10 horas da manhã, Senhor, o que queres que eu faça? Com a Cristiane Muniz, também do Amor e Caridade. E na segunda-feira que vem, às 17 horas, para os dias de hoje, gratidão, Marta Maria. Então, essas são as palestras do Amor e Caridade. E na casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, vai ter meu amigo Hélio Ribeiro também lá. Nossos irmãos, amigos da casa René Peça estão lá ansiosos, esperando a chegada do Hélio às 8 horas. Então, vai sair daqui do programa e rapidinho vai ir para a casa René Peça, que é pertinho daqui, não dá nem 5 minutos de carro. Acho que é 1 minuto, né? De carro é rapidinho. E vai falar, o tema dele vai ser esse aqui, né? Provas científicas da comunicabilidade imortal da alma. É esse ou você mudou o tema? Eu vou falar sobre Dr. Bach. É isso o mesmo, benfeitor, né? Eu vi isso aí. Um dos guias mentores do Centro Espírita também. Né? Isso é verdade. Então foi bom, que mudar, porque acabou isso aqui já tem um tempo, aí não alterei aqui o tema. Para esse tema. Então, daqui a pouco, vocês que estão nos assistindo aí, que frequentam a casa René Peça, acabou o programa, corre lá para o René Peça para assistir o Hélio lá ao vivo. Eu também estarei lá junto com vocês, tá ok? Então, vamos passar então o nosso apoio cultural e nós voltamos já, rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10.
Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com ele, nós vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que juntos aqui a gente possa ter esse ambiente, essa sintonia com os nossos amigos espirituais, os espíritos que são responsáveis pelo nosso programa, para que nos intuam, nos envolvam, nos abracem, para que a gente possa fazer um programa que tire o máximo de dúvidas. E caso você tenha dúvida, pode mandar um WhatsApp, e que com certeza o Hélio vai responder com todo carinho, tá ok? Então vamos juntos agora então fazer uma oração com o Hélio Ribeiro. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de trabalho que o Senhor nos oferece. E através, Senhor, desse programa, visitamos vários lares e rogamos a Tua bênção de paz para essas famílias que agora estão sendo visitadas. Abençoe a cada lar com saúde, paz e muita esperança numa vida melhor, num mundo melhor. Se conosco, Senhor, auxiliando-nos na realização desse trabalho de divulgação da doutrina espírita e nos dê a Tua bênção hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, então vamos começar a trabalhar. Isso aqui, nós vamos falar sobre hoje um assunto que é consequências espirituais. Então, eu gostaria que você fizesse aí um preâmbulo, que você falasse das causas que você queira falar, sobre o espiritismo, aquelas pessoas que não conhecem o espiritismo, não sabem o que é o espiritismo, que você falasse para que a gente possa dar início nas perguntas. Muito bem. Nós, nos dias de hoje, vivemos muito ocupados com ter, com ser, e muitas vezes esquecemos da nossa natureza real. Nós não somos um corpo de carne, somos um espírito momentaneamente ligados em um corpo de carne e vemos aqui a Terra, segundo o entendimento da nossa doutrina espírita, através da lei natural da reencarnação, para passar por provas ou expiações, mas todos nós, segundo o livro dos Espíritos, na questão 132, nós viemos para ajudar na construção de um mundo melhor. E nisso, na construção de um mundo melhor, nós lembramos de Jesus, que ele disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então nós devemos, nesse momento em que passa a Terra, muito turbulento, cuidar de nós. E nesse cuidar de nós indica uma saúde integral. E tudo aquilo que envolve um ataque à nossa saúde, à nossa integridade física, mental ou espiritual, a gente deve se acautelar. Então, sobre isso, sobre as consequências espirituais de uso de algo que nós sabemos que não produz nada de bom em nós, que seria a maconha, é que nós nos propusemos a hoje vir aqui falar, a trazer a nossa contribuição, inclusive da vivência, experiência do nosso grupo de trabalho lá na nossa Casa Espírita, Casa de Batuíra, em São Gonçalo, o grupo de apoio menor, onde nós temos uma reunião específica para atender e tratar esses companheiros que passam pela dependência química. E muitos chegam lá carregados, passam por situações difíceis. E nós sabemos que muitos perdem a vida, né? Ou seja, pelo uso abusivo, ou até por um uso de uma única vez, mas que causa um transtorno tão grande que compromete a própria existência terrena. Então, é sobre esses assuntos, os desdobramentos espirituais disso que nós vamos falar nesse dia. E lembrando que nós também participamos da Associação Jurídica Espírita no Estado do Rio e no Brasil, onde nós temos um trabalho grandioso que envolve isso também. Ok. Bom, então vamos começar a conversar sobre o tema de hoje. Nós sabemos que vários locais dos Estados Unidos,
né, e outros países da Europa também, foi aprovado o uso, né, Uso recreativo. Uso recreativo. Na Califórnia e outros estados também, Estados Unidos também, que fazem isso também. Eu gostaria que falasse, então, que no Brasil está existindo, né, um movimento para isso também. Agora, eu gostaria que você falasse quais são ou quais seriam as consequências espirituais. Vamos conversar agora, porque nosso público tem certeza que as pessoas estão querendo saber o que ocorre após a desencarnação. Nós, como eu disse no início, nós não somos só um corpo de carne, somos um espírito. E dentro dessa dupla realidade, espírito-corpo, nós temos, hoje nós somos um resultado de uma soma de diversas experiências de vidas anteriores. Então, as diversas personalidades exercidas em vidas anteriores nos dá hoje uma identidade. Hoje eu estou Hélio Ribeiro e sou uma soma de todas as experiências pelas quais eu passei, boas ou ruins. Tudo isso fica arquivado numa memória integral do espírito e é que ela é ativada de acordo com as experiências que a gente passa, né? Quando nós, de uma maneira traumática, somos colocados em uma situação que nos liga ou nos remete imediatamente a um trauma sofrido em uma existência anterior, nós nos ligamos àquele arquivo da experiência transata e isso faz com que nós entremos naquela faixa de sintonia. E aí eu lembro de um ditado popular: quem bebe nunca bebe sozinho e quem usa droga nunca usa droga sozinho. Ou seja, temos as companhias espirituais. Aqueles que deixaram o corpo físico, mas enquanto estavam na Terra, eram usuários. E aí, quando desencarnam, descobrem que a vida continua, e na continuação da vida, alguns ainda, como está lá naquele filme Ghost, aquele rapaz que perambulava, né, pelas estações de metrô e que ensina o mocinho do filme a dar um chute numa lata, pensamento e vontade, ele dá um chute, ele como espírito chuta uma lata. Nós lembramos que existe aqueles espíritos que vampirizam, a palavra é forte, mas é um fato, vampirizam os usuários para, através de uma ligação mente a mente, acontecer de usufruir daquele momento que o companheiro, ainda no corpo de carne, se utiliza da droga. Então, existem aquelas companhias espirituais que incentivam ou que se aproveitam numa hora de um uso de um entorpecente, né? E isso, com o passar do tempo, vai dando consequências. Por quê? O uso recreativo indica o quê? Indica que a pessoa vai usar só em determinados momentos, determinadas horas, né? Como algumas pessoas que a gente atende, que a gente conversa, assim, olha, você tem alguma dependência? Diz, não, eu não tenho. Você não tem nada que você depende, que você o álcool, alguma coisa? Ah, não. Todo sábado eu tomo as minhas cervejas. 3, 4, 5, mas não passo disso. Mas é todo sábado? Falta algum sábado? Não. Religiosamente todo sábado. Então, você está condicionado a todo sábado você tomar cerveja. Então, você não está livre dela. Se você não tomar, o que acontece? No domingo não fico legal, está faltando alguma coisa. Então, você criou uma dependência que tem dia e hora para que ela se instale. É verdade. Eu estou pensando aqui, como a gente tem, a maioria das pessoas que assistem o programa não são espíritas. Sim. E muitos deles estão até assistindo o programa pela primeira vez hoje, e o assunto é interessante, a maconha, né? Aí eu vou perguntar, não está dentro da pauta aqui das perguntas, mas eu fiquei preocupado. Quem fuma maconha vai para o inferno? É pecado?
Vamos Não, seguir, porque tem muita gente que está assistindo o programa que crê em céu e inferno. que crê em céu e inferno pecado, né? e que muitas São crenças vezes... respeitáveis. E que muitas vezes, por estar ligado a este tipo de atividade, deixam de ir para uma instituição religiosa. Já está perdido o caso. Não. Você está entendendo? Então, veja bem, é pecado fumar maconha? Vai para o inferno fumando maconha? O que o Espiritismo fala sobre O que o isso? Espiritismo fala sobre isso? Nada está perdido. São né? A duas doutrina perguntas. espírita é a doutrina do recomeço. Isso O aí. nosso Deus é o Deus do perdão. Então, se a criatura estiver em erro, em equívoco, como, por exemplo, é o usuário, meu caso é perdido. Não existe caso perdido para Deus. Para a doutrina espírita, o que interessa é que consta lá no Evangelho, que diz assim: Deus quer o fim do pecado e não a morte do pecador. Então, com isso, a criatura que é usuária, ela é bem-vinda à nossa casa para se tratar. Porque a doutrina espírita é também uma forma de você se tratar. A casa espírita é um grande hospital. E a pessoa, quando vai com regularidade, vai se tratar. Então, não existe para nós aquela concepção de condenado eternamente. Existe, sim, um eterno recomeço para as pessoas que querem verdadeiramente recomeçar. Eu pergunto assim às pessoas que vão para o tratamento espiritual coadjuvante das dependências químicas lá na nossa casa espírita. Uma reunião especial que a gente tem às quintas-feiras à noite. Você quer de verdade? Você quer largar o vício de verdade? Aí a pessoa fala assim, não, na verdade eu estou aqui porque minha mãe me trouxe, mas eu não quero não. Então não vale a pena. Fica em casa. Não vale a pena. Tem que querer. Quando a pessoa quer, À vontade. tem que dizer assim, eu quero. Porque Jesus, quando as pessoas iam para ele, vai, Senhor, me cure. O que ele falava assim, que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, por exemplo, o cego de Jericó. Queres que eu te cure então? Sim. É o que queres que eu te faça? Jesus perguntava 2 vezes, sim. Então, se você quer, eu quero ser curado. A vontade da pessoa tem que ser respeitada. Então a pessoa vai, é claro que aqueles que não têm condição nenhuma nem de conduzir a sua vontade. Como eu conheço alguns casos de pessoas, usuários de maconha, um rapaz de 42 anos, que aparenta ter 62, ele usa todo dia. Já foi meu vizinho, morou no mesmo prédio. Quando a mãe não dava dinheiro, ele catava na rua, uma coisa horrível, folha seca, catava qualquer coisa para embrulhar no papel e fazer um cigarro. Fazer uma fumaça, né? Uma fumaça. Mas todo dia a mãe tinha que dar para ele R$10 para ele comprar o cigarro dele. Então ele está 30 anos fumando. Ele dá completamente uma vida. Ele vegeta. Ele só usa, dorme, come, levanta, usa, não tem mais nada. Infelizmente, eu também conheço alguns casos desse tipo aí, de pessoas que a vida inteira usaram maconha. Hoje eu conheço um rapaz de em torno de 35 anos e tem idade mental de 10. São casos tristes, porque né? Mas quando o assunto que lesa, né? O uso recreativo, hoje a gente está aqui, com todo respeito, pegando leve, né? Recreativamente eu posso usar? Quais seriam as consequências espirituais disso? A primeira a gente já disse. Quem usa nunca usa sozinho. Então, estaria atraindo, por uma lei natural chamada lei da atração, estaria atraindo aquelas pessoas que, quando estavam na Terra, fumavam. E aí, vai ver um outro fumando, pela lei da sintonia, se aproxima e fuma junto. E aí a criatura tem mais vontade, a sua vontade fica potencializada para usar cada vez mais, né? Fiquei com medo. Ficou com medo? Fiquei com medo. Mas a casa espírita é a casa do recomeço. Eu já não fumava maconha, agora é que eu não fumo mais. Não fumava, não. Não é boa experiência, não. Não, porque realmente o cara vai fumar agradável. maconha. Aí se o cara tiver medo de espírito,
vai ficar um montão de espírito ao redor dele fumando com ele. Vai ficar fumando com ele. E é a realidade, não só de maconha, Você sabe qual qualquer seria a vício, boa? né? Qualquer vício, droga, qualquer droga. vício, é Você verdade. sabe qual seria a boa? Que o cara pudesse ver. Porque aí, nunca mais ele ia fumar. Se Imagina. visse os acompanhantes, o aspecto espiritual dos acompanhantes. Terrível, é terrível. Tem um livro de André Luiz, se não me engano, Missionário da Luz, aonde um instrutor Aulos fala assim: se fosse dado ao homem comum a possibilidade de ver, por um minuto que fosse, uma assembleia de espíritos desencarnados em completa confusão mental, em muito se lhe modificaria o comportamento na Terra. É verdade. Então, se a pessoa que usar recreativamente maconha tivesse a possibilidade de ter uma visão mediúnica, ter a sua visão dilatada e ver espíritos e ver quem está com ele, eu acho que o susto seria grande. Com certeza. Essa uso recreativo. E nós temos o vício. Que é o uso contínuo. Tá. Um leva ao outro. Consequentemente. É verdade. Consequentemente. Então é aquela história de uma falsa propaganda. É igual Porque alguns setores da nossa socialmente. sociedade, estão fazendo um movimento para que possa a nossa legislação penal, e isso eu faço com base na condição de advogado, para que seja afrouxada e permitido o uso recreativo. Ou seja, se a pessoa for pego com 10 cigarros, ele não é considerado traficante. É usuário. Ele é usuário. Então, se ele for pego todo dia pelo mesmo guarda, com 10 cigarros, ele é usuário. Ele não vai poder ser preso. Aí eu vou te dizer, todo dia ele recreativamente vai fumar 10 cigarros, já não é mais recreativamente. Já é compulsivamente. Aí já é um vício. Já é um vício mesmo. Mas a lei já não está liberada nesse aspecto? Não está. Porque a gente ouve falar Não que está. o cara ser pego com um baseadozinho lá, Umas gramazinhas, cigarro, né? Porte de maconha. entorpecentes ainda é crime. Sim. Existe lei específica quanto a isso. É claro que a aplicação da penalidade já entrou para um crime de pequeno porte, e aí vai para aquela central de penas alternativas, onde a pessoa vai prestar serviço à comunidade. Nós temos pessoas que recreativamente fumam maconha. De repente, largam, não faz mais parte da vida dela. E tem pessoas que fumaram muito menos e se viciaram. Então, veja bem, existem pessoas mais fáceis de se viciar na maconha. Isto quer dizer que em outras vidas ela era propensa ao vício? Você chegou para um pouquinho o meu script de lá da frente. Mas já vou adiantar o assunto. Não, porque está ficando papo. Quando nós reencarnamos, nós trazemos em nós o arquivo integral das nossas outras personalidades. Então é a identidade que é a soma das outras personalidades. Se em uma vida anterior eu tive uma experiência traumática, com uma dependência química, aquele marco temático, ou seja, aquele assunto, aquele tema, ficou gravado em mim. E quando eu sou exposto a aquele uso, aquele entorpecente, ou aquela situação, eu ativo a minha memória espiritual e automaticamente aquela dependência vem. Eu assisti um fato, deixa eu te contar uma coisa. Antigamente existia uma loja de armas bem no centro da cidade de Niterói. Uma loja famosa, de esquina, na Rua da Conceição, uma loja grande. Isso. Eu conheço. E eu fui lá uma vez já era advogado, fui uma vez com um cliente que podia ter um porte de arma, e ele ia comprar a primeira arma e queria que eu fosse junto com ele. Quando ele colocou a mão na arma, ele teve um tremor, um acesso de tremor, que ele jogou a arma no chão. Estava
sem bala, né? Não causou dano na arma, mas ele falou para o moço, não quero, nunca mais eu quero isso. Aí foi saindo comigo da loja. Aí eu fiquei assustado, falei com ele assim, mas o que foi que houve? Ele disse assim, quando eu coloquei a mão na arma, eu vi uma coisa que eu nunca tinha acontecido em minha vida toda, eu fiquei assustado. O que foi que houve? Na minha frente apareceu um telão. Déjà vu. E eu vi eu atirando em várias pessoas que estavam para ser fuziladas. Eu falei assim, mas o senhor tem algum conhecimento disso? Ele falou assim, não, eu sou protestante. Sabe? Então, como é que o senhor ficou com medo disso? Ele falou assim, na dúvida, seu filho, se eu não fiz, eu quero uma arma em minhas mãos. Ou seja, bom, ele né? não acreditava na lei da reencarnação, mas aconteceu com ele. Ele viu a cena e aquele ali foi o que bastou, aquele tremor que deu a ele uma repulsão. Dentro dele algo dizia, você com uma revólver na mão é um bicho feroz. É verdade. Eu posso argumentar, por exemplo, que se eu fumo maconha e eu sou usuário recreativamente ou viciado, eu posso dizer assim, olha, eu não tenho culpa de estar viciado, porque na outra encarnação eu era, né? E agora eu vim mais fraco, então a culpa não é minha agora, a culpa é do eu anterior. Então eu posso me isentar da culpa do uso. Não pode por quê? Se fosse assim, ia ser bom, Se né? for por esse viés, eu vou dizer o seguinte, existe a passagem evangélica que diz assim, Deus não dá fardo mais pesado que a gente possa carregar. Isso aí. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher os caminhos que a gente segue na vida. E se a gente espontaneamente escolher um caminho tortuoso, que é o caminho de uma dependência, de uma escravidão, eu uso muito essa figura de linguagem, uma escravidão, e isso é voluntariamente. Eu não posso nunca dizer que foi por causa de uma vida anterior que eu já era dependente e agora não. Você vai vir com todas as ferramentas psicoespirituais para ficar livre disso. Com certeza. Mas espontaneamente, nós temos uma facilidade muito grande de entrar em furada quando não vigiamos e oramos como devemos, a gente cai no erro. É que a gente pode esquecer que existe uma programação, toda... Tem a né? programação Nossa, reencarnatória, pra gente voltar. A gente tem todo um aparato, né, de espíritos Tudo. amigos, os espíritos que nos ajudam. Não, vai que você vai conseguir, você vai... Fica uma turma lá do outro Uma lado da turma- vida torcendo por nós. Sabe a bondade de Deus, né? Que nos dá todas A as bondade condições, infinita. né? Mas Aí, torcer adianta alguma coisa? Claro que Porque ajuda. a torcida do time de futebol torce, mas às vezes ele perde. A torcida espiritual é uma coisa diferente. é verdade. Tem a 459, pergunta 459 do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta assim, os espíritos interferem em nossas vidas? E os espíritos superiores respondem a Allan Kardec. Muito mais do que você possa imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, os espíritos bondosos estão sempre ao nosso lado. Basta a gente querer. Pedir ajuda, bate que a porta será aberta. Procura e acharás. Então depende de nós. O primeiro passo é nosso. O livre-arbítrio, mas Livre-arbítrio. a última decisão é sempre nossa. Sempre nossa, não existe tem que botar a culpa nos arrastamento irresistível. Allan Kardec perguntou verdade. aos espíritos, existe arrastamento irresistível? Os espíritos falaram, arrastamento existe. Irresistível não. A última palavra é nossa, não tem É jeito. nossa. Então vou pegar o gancho do Renato e fazer uma perguntinha. Se o indivíduo quer deixar o vício, seja ele de cocaína, maconha, cigarro... Qualquer vício. Se ele quer deixar, ele consegue? Consegue. Tem que ter o querer. O primeiro passo Foi é aquilo o que ele querer. falou. Movimentou o querer, o eu quero, ele interiorizou o querer, aí é claro que entra em cena uma equipe multidisciplinar que vai ajudá-lo. Um psiquiatra, entra um psicólogo, pode entrar também essas terapias alternativas, a acupuntura, entra a homeopatia também, entra a hipnose terapia também, diversos tipos de terapia para ajudar a pessoa a sair dessa.
Tá, mas aí o processo do uso da droga causa um processo obsessivo. Causa. Certo? Causa. Causa. Tá. Então, se causa, é exigência, é necessário, pode ser ou não precisa fazer um tratamento espiritual junto com o tratamento químico ou psicológico? Ou não é necessário só o tratamento físico, com substâncias, com psicólogo, com isso, com aquilo, basta? Porque Vou te são responder. duas coisas. Sim. Sim, pode ser. Vou te responder de acordo com a minha vivência, com a minha experiência. Né? A nossa casa espírita, como eu já falei, tem o trabalho de um tratamento coadjuvante. Ou seja, Sim. o paciente, o usuário, tem que ir no médico, tem que se submeter aos remédios e tudo. Agora, de forma coadjuvante, como nós não somos só um corpo, somos um espírito, e as doenças começam primeiro no corpo espiritual, primeiro tem que tratar o espírito. E na casa espírita é um local ideal para tratar espíritos. E aí nós temos o tratamento pelos passes, tem a água fluidificada e tem a evangelioterapia, tem o próprio tratamento desobsessivo. Por quê? O que seria isso? Para você que nunca ouviu falar nessa palavra, você que não conhece o Espiritismo. As companhias espirituais que incentivam ou que acompanham o ser no uso recreativo da maconha se tornam parceiro, se tornam um par constante. Então, quando o ser encarnado não quer, o homem que está vivo na Terra, não quer usar, o ser desencarnado ou o espírito, ele fica atuando junto à pessoa, incentivando, ordenando, mandando na vontade da pessoa, incentivando e ordenando ao uso. Aí já criou a brecha e já virou, além de ser só uma parceria espiritual, vira um processo obsessivo. Se tornando um processo obsessivo, obviamente, o tratamento na casa espírita tem uma eficácia comprovada. Então, meus amigos que estão nos assistindo agora, se você quiser fazer uma pergunta para o meu querido amigo Hélio, pode fazer aqui pelo WhatsApp 998-844909. Você, amigo que está assistindo a gente aqui pelo Facebook, se quiser fazer uma pergunta, pode fazer também, que o Hélio vai responder com todo carinho, tá? Eu gostaria que você falasse agora dos problemas que as pessoas, a gente conhece as pessoas, muitas pessoas não são espíritas, muitas pessoas têm religião, mas muitas pessoas não têm religião alguma e não têm a menor noção do que é o mundo espiritual. Na Bíblia fala no corpo espiritual. Nós espíritas conhecemos como perispírito. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o perispírito, o que é o perispírito, e se o uso recreativo ou o uso mesmo que se torna até vício lesa esse perispírito e vai trazer consequências seríssimas quando nós chegarmos do lado de lá, no mundo Muito espiritual. Muito bem. Né? Porque as pessoas acham que se acabou, morreu, acaba tudo. Mas as consequências espirituais, já que o assunto é esse, gostaria que você entrasse nesse aí. Eu gostaria de citar 2 livros que é muito importante para você que quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, sobre a continuação da vida, ler. Um é o livro Voltei, ditado pelo espírito irmão Jacó ao médium Francisco Cândido Xavier. O irmão Jacó, do livro Voltei, ele era espírita e ele conta nesse livro como é que aconteceu o seu processo da morte dele, que nós chamamos de desencarnação. Em detalhes ele conta como que acontece a separação do perispírito, que é o corpo espiritual, do corpo de carne. E aí ele fala de uma maneira também muito didática, muito fácil de você entender, dos seus primeiros momentos no mundo espiritual.
Ele foi recebido no mundo espiritual por uma filha chamada Marta, que veio a desencarnar, a morrer, de maneira muito trágica. A menos de 1 metro de distância dele, ela, com 5 aninhos, caiu na lagoa de Araruama e ela morreu afogada, em questões de segundos. O tempo dele levantar para apanhar a menina e a menina havia morrido, com 5 aninhos. Quando, já passado muitos anos, ele entra no processo da sua morte, ou para nós, da sua desencarnação, para a surpresa dele, quem recebe ele é a filha dele. A filha dele, que estava no mundo espiritual esse tempo, cresceu, deixou de ser menina, se torna uma adulta e vai recebê-lo quando ele chega no mundo espiritual. Então, esse livro conta em detalhes o processo da desencarnação. É muito importante para aquelas pessoas que morrem de medo de morrer, que não querem nem saber falar do assunto morte. Então, desmistifica esse assunto. Um outro livro aí, A Vida Continua, de André Luiz Espírito, ditado ao médium Francisco Cândido Xavier, que fala da continuação natural da vida. Uma moça vai fazer uma operação de rim e antes de ir para o centro cirúrgico, ela está num quarto em um hospital e ela é sedada, preparada, e quando ela acorda, ela está no quarto muito igual àquele que ela foi. Só que ela pergunta pelos seus parentes e aí a enfermeira começa a passar uma conversa nela, fala de outros assuntos, e ela passa 40 dias sem ter contato com a família, até que ela venha descobrir que ela via, o corpo havia morrido e ela estava viva. É um outro livro que conta, então, de uma forma natural, a vida continua. E o livro também tem esse nome, E a Vida Continua. Nesses 2 livros você vai ver a figura do corpo perispiritual ou do corpo espiritual, que é o perispírito. Quando usamos recreativamente algo que venha a nos fazer mal, que bem não faz. A maconha vai, de alguma forma, atingir o sistema neurológico, vai atingir, de uma maneira também direta ou indireta, o nosso modo de viver na Terra. A gente passa a ter uma interferência em nosso humor. Tudo que causa uma dependência vai trazer uma modificação no nosso comportamento. E isso vai lesionar o nosso corpo físico. Aonde tiver a lesão maior, essa lesão ela fica registrada e na próxima reencarnação acontece que a lesão por nós, espontaneamente produzida no corpo perispiritual, volta e se reproduz no corpo físico. Só isso pode explicar crianças que nascem com cirrose, que é uma doença típica de quem bebe. E depois você vai ver, nem a mãe nem o pai bebiam. Como que ela nasceu com cirrose? Porque nós somos herdeiros de nós. Nós herdamos os nossos próprios erros e os nossos próprios acertos. Então, a cirrose em recém-nascido, a causa só pode ser a da vida anterior, onde houve um abuso. Tudo e qualquer abuso, ele traz registro no perispírito, traz uma lesão, e na vida subsequente nós temos consequências gravíssimas disso. E outra coisa também que você faz, como você falou, né, das companhias espirituais daquele que bebe. Então, aquela pessoa que bebia, que fumava maconha, que é viciado, né, que chega no mundo espiritual, vai chegar ao seu perispírito, a sua mente, né, a sua consciência, ela sofre muito. Um sofrimento terrível. Nós assistimos isso no livro Memórias de um Suicida, recebido pela médium Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, relata o dia a dia de 5 portugueses que desencarnaram através do suicídio, de diversas formas. Eles relatam como é que é a vida em um local no mundo espiritual chamado o Vale dos Suicidas. E diferente de outras concepções religiosas, para nós espíritas, o suicida não está completamente perdido.
existe para eles também a misericórdia divina, que os alcança e há um socorro para eles. Inclusive o suicídio indireto, que é um uso, mesmo que recreativo, de qualquer coisa que venha diminuir a nossa saúde, o nosso tônus vital, e isso vem a contribuir para a gente ser classificado quando a gente desencarna ou quando a gente morre, em suicida direto ou indireto. E aí o Vale dos Suicidas é um tormento que o próprio Camilo Castelo Branco relata no livro. Não tem palavras em língua portuguesa, que é uma língua riquíssima. É a 6ª língua mais falada no mundo. Ela tem uma quantidade de verbos, uma quantidade de palavras que você não consegue, em uma só vida, ter o domínio completo da língua. Uma língua riquíssima. Mas não há como descrever as cenas de horror com as quais eles passam lá, na continuação da vida, que pensando que pelo suicídio iriam morrer, não morrem, continuam vivos no vale destinado a eles, que vão pela própria consciência pesada e de maneira gravitacional são atraídos para esse local, lá no mundo espiritual, onde sofrem consequências terríveis. E, se quiser, pode dar uma lida no livro. Ou, se tiver coragem, no YouTube tem uma novela, é uma radionovela, que se chama Memórias de um Suicida. Só recomendo que não ouça de noite, porque tem gente que tem medo. Porque logo no início, então, os primeiros capítulos, a sonoplastia é espetacular. Né? Dá um medo danado. Então é interessante. É filme de terror mesmo. No sol, assim, de manhã, para na hora de dormir esquecer um pouquinho. Agora, e esses espíritos que não vão diretamente para esses locais, muitos deles ficam por aqui, perambulando por aí. São esses que são os nossos amiguinhos que ficam do lado, que né? Ficam no processo de vampirização, Chega ao processo incentivando, e aí culmina no processo obsessivo. Ó, então aqui, Darlene Bragança, lá do Grupo Boa Nova de São Vicente, mandando um abraço para você, lá de Araruama. Muito obrigado, Darlene, querida amiga, que Deus te abençoe. Nós vamos passar agora rapidinho um apoio cultural, vai tomar uma aguinha aqui, a gente já volta já, é rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhos
trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bom, durante o intervalo eu estava pensando aqui numa coisa. Muitas pessoas religiosas e não religiosas colocam como o suicida como uma pessoa irremediavelmente perdida no inferno. E nós espíritas sabemos que não é bem assim que a banda toca. A banda toca diferente. E eu fiquei imaginando aqui no intervalo, antes de fazer a pergunta que eu tenho que fazer, eu estou fazendo esse pequeno comentário. Eu estava pensando aqui durante o intervalo, o quanto essas pessoas que estão dizendo que o suicida não tem mais jeito, o quanto elas são suicidas. Porque elas comem o açúcar e muitas vezes não podem, tem problema de diabetes, toma remédio, morre por causa disso, porque adiantou o seu tempo de vida. Comem sal, bebem uma série de comidas gordurosas, aí o seu colesterol foi lá para cima e morre por causa disso, antecipando a sua partida. Isso. São suicidas do mesmo jeito. Indiretos, Não, mas são. São suicidas indiretos, conforme o ensinamento da doutrina. Verdade. Então, você vem, vou dar um exemplo, você vem para viver 80 anos. Viveu 70, 10 anos a mais, porque você... 10 a menos. Viveu 10 anos a menos, porque você comeu de tudo, fez de tudo. Sem poder. Sem poder, antecipou a sua partida. Você é suicida, olha que bacana. Do mesmo jeito que você é suicida, igual aquele que meteu uma bala na cabeça. Um é um suicida direto, o outro é indireto, mas é suicida, vai responder por isso. Então você que fala que o outro não tem jeito, que porque foi... É que as pessoas desconhecem uma lei divina, que é a lei de justiça, amor e caridade. Você pensa duas vezes antes Essa lei, de falar isso. Pois é a lei de justiça, de amor e caridade. Que... Às vezes a gente passa na rua e, fulano se matou, coitadinho, vai pro inferno, perdido, vai ficar o resto da eternidade lá. Você pode estar indo também. Esse aí não é meu Deus, não. Não é o nosso Deus. Porque o nosso Deus tem... Meu Deus, ele é amoroso, ele é justo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falando justamente sobre o suicídio. E a pessoa, porque acabou, suicidou, acabou. Eu falei assim, vem cá, e se lá a pessoa estiver sofrendo no inferno e profundamente arrependido pelo mal feito? Deus ouve e tira essa pessoa do inferno? Não vai tirar, não. Porque Deus é insensível. Ele fecha os olhos, os ouvidos ao sofrimento alheio. Não, mas ele está no inferno porque ele pior quis. Do que a gente. Eu perguntei para o meu irmão, se fosse o teu filho lá, você tiraria? Tiraria. Por que Deus não pode tirar se ele é Deus? E é pai de todos. É pai de todos. É verdade. Meu Deus, não. Então eu lembro, sabe de quê? Do ensinamento evangélico que diz assim, Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância quer dizer cada qual cuidar de si. Deus cuida de todos. Mas nós devemos cuidar de nós, zelar por esse corpo que nos é emprestado para que possamos vir à Terra. Zelar por ele quer dizer cuidar do corpo, da mente e do espírito. Então, se nós começamos a ter, de alguma forma, persistente, algum tipo de pensamento, uma ideação suicida, é hora de procurar ajuda. Porque a nossa reencarnação é uma oportunidade valiosa de crescimento.
de evolução. Ninguém está na É. Terra a passeio e ninguém veio aqui que não tem um motivo. Eu fico muito preocupado com a juventude nos dias de hoje, que alguns tentam o suicídio e quando não conseguem atingir o objetivo e na hora de uma consulta médica ou com um psicólogo ou com um parente, dizem assim, mas não tenho vontade mais de viver, eu não tenho foco na vida. Viver para quê? É verdade. Então, esse viver para quê é algo que me preocupa muito e preocupa muito os dirigentes espíritas, e vou mais longe. Todo dirigente de qualquer religião se preocupa com isso. Porque devemos dar valor à nossa vida. Com O certeza. Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que reúne todo o movimento espírita organizado no Brasil, ele lançou, desde a década de 80 do século passado, campanhas em favor da vida. Sim. Então, nós somos em favor da vida contra o aborto, em favor da vida contra o suicídio, em favor da vida contra as drogas, em favor da vida contra a pena de morte e várias outras Mas formas isso- de você reduzir ou diminuir o valor que a vida tem. Né? Com certeza. Quando Jesus entra na casa de Pedro e a sogra de Pedro está enferma, e Pedro diz, a minha sogra está doente. Jesus a cura e ela, lá no Evangelho consta, que ela imediatamente levanta e vai trabalhar. Vai fazer algo para servir a Jesus e seus amigos que chegaram. Ou seja, Jesus dá valor, sempre deu e dá valor à nossa vida. Né? Tanto é que aqueles doentes que estavam em torno dele. A Amélia Rodrigues, no livro Em Torno de Jesus, ou melhor, Vivenciando Jesus, ela diz o seguinte, a Amélia Rodrigues é um espírito, o médium é Edivaldo Franco. Diz assim, Jesus e a multidão. Jesus tocava a multidão e a multidão tocava Jesus. Jesus vivia envolto de doentes, as pessoas de má vida, criaturas pobres, doentes de todos os gêneros, iam a ele em busca de cura, iam a ele em busca de ajuda, de socorro. Então é de uma importância capital, fundamental, a gente manter a vida. Se nós já sabemos que tudo aquilo que vai criar uma dependência para nós é ruim, então Com por certeza. que recreativamente, que é até um joguete de palavras, um aforismo dizer, recreativamente eu tenho direito a fumar maconha. A mesma coisa que recreativamente eu tomar veneno de rato. Aí eu vou diluir. Recreativamente. Com certeza. E É algo- recreativamente o uso da maconha causa doença? Causa Porque doença. ela é só ocasional. Não, causa as lesões, Isso no é importante cérebro. falar, isso aí. lesões, Baseadinha aqui, outra ali. mas vai causando. Isso aí é Lesões cumulativo. É comportamentais. cumulativo. Vai trazendo doenças neurológicas e isso traz consequências danosas com o passar dos anos. A gente percebe que a criatura não rende como deveria render. É verdade. O seu rendimento operacional já não é igual. Algumas pessoas me dizem assim, eu ando muito tenso e na hora de dormir eu fumo um baseado. Aí eu relaxo e durmo. E se você Copo de não leite morno tomar não faria mesmo efeito, não? ou uma xícara de camomila, ou um chá de camomila, morninho, ou algum produto homeopático que não faz mal nenhum e que venha trazer, que venha de alguma forma trazer um alívio. Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda e não traz nenhuma consequência nefasta. É verdade. E as pessoas acham que pode, é legal, agora tem a onda, agora é beber socialmente, é usar drogas socialmente, é um monte de coisa. Vou pegar aqui
Meu amigo, essa aguinha para você, Obrigado. você merece. Então, as pessoas acham que socialmente, eu bebo socialmente, eu fumo uma coisa socialmente, cocaína socialmente, aí que mora o perigo, né? Porque não existe isso, não existe uma vez só. A criatura fica naquela condição então fica naquela expectativa. Está chegando sábado. Sábado é o dia de eu beber, fumar maconha, cheirar. Então, tudo isso cria aquela expectativa e estraga a semana inteira, que traz transtornos psiquiátricos, neurológicos, que tudo aquilo que vai diminuir a nossa qualidade de vida não é bom para nós. Com certeza. Nós fomos feitos, não é para isso, né? Nosso corpo não é para isso. É verdade. Você é vice-presidente da Associação Jurídica Espírita do Estado do Do Rio de Estado do Janeiro. Rio de Janeiro e vice-presidente de doutrina para assuntos doutrinários da Associação Jurídica Espírita do Brasil. Agora, tem algum trabalho lá específico nessa área aí, né, sobre esses malefícios, alertando? Nós já fizemos alguns pelo interior do estado, fizemos em Niterói, São Gonçalo, um seminário, onde a gente inclusive alia 3 aspectos. Aliamos as consequências legais, as consequências espirituais e as consequências neurológicas. Temos uma médica que nos acompanha e vai falar sobre as consequências neurológicas comprovadamente pela ciência do dano que faz o uso recreativo da maconha, as consequências espirituais disso que eu aqui estou falando e que Joana de Ângeles fala muito bem. Emanuel também traz assuntos sobre isso, né? São espíritos que escreveram através de Chico Xavier, escreve através de Divaldo Franco, e os aspectos legais, que ainda, apesar de diversos apelos de algum determinado setor da mídia, ainda é considerado um ilícito penal o uso recreativo. Com certeza. Marcos. Eu tenho uma pergunta aqui. Você poderia nos contar algum caso que tenha conhecimento de consequências graves do uso recreativo da maconha? Aconteceu num desses seminários que nós fizemos pelo interior do estado, aconteceu da gente assistir, enquanto nós estamos falando, deu um intervalo, e aí uma mãe trouxe um jovem para nos apresentar. Era um jovem, tinha 22 anos, aparentava ter muito mais. E aí, quando ela nos apresentou, esse aqui é fulano, meu filho único, e aí o menino parecia que estava assim, um pouco alheio a tudo, né? E aí ele apertou a minha mão e saiu andando. E a mãe falou assim, foi uma vez só. O que uma vez só? Ele é meu filho único, neto único do meu pai, e herdeiro de uma empresa grande aqui na nossa cidade, no interior do estado do Rio, uma empresa que emprega muita gente aqui na cidade, e a vida dele está comprometida porque em uma única vez, há 2 anos atrás, ele está com 22 anos, aos 20 anos, ele usou um cigarro de maconha. Nós não sabíamos, foi numa festa, foi oferecido, ele aceitou, fumou um cigarro e ele tinha uma predisposição orgânica para uma queda. Ele tinha um tipo de uma alergia, ele causou uma reação neurológica dele de tal forma que ele está assim. Ele hoje em dia, ele vive alheio a tudo. Então ele está assim, sem ter condição, ele fala, mas não tem noção daquilo que fala. Ele come, mas ele acorda de noite, ele quer andar de noite. E é meu filho único, e por causa de um cigarro de maconha, a vida dele inteira está perdida. É aquilo que você fala, né, as vidas anteriores, né? Predisposição, né? Ele já trazia um marco temário, ou seja,
ele já trazia nele um registro em seu perispírito de um abuso feito em uma vida anterior, ou vidas anteriores, e que foi despertado quando aquela substância chegou ao cérebro e causou um dano irreversível. Você falou com meia hora atrás sobre no uso recreativo da maconha ou de outras drogas, sobre espíritos desencarnados que ficam acompanhando o viciado ou usuário ocasional. Como é que eles fazem isso? Eles ficam com um canudinho puxando lá, né? Como é que é, bebendo? Como é que é o desencarnado? A ligação é mente a mente. Na indução, é mente a mente. Ele vai induzindo a pessoa ao uso, escraviza e impulsiona a pessoa ao uso. Na hora que está usando, ele se acopla ao corpo do usuário e pelos sentidos, por onde entra a fumaça, por onde entra o líquido, ou se for injetável, ele vai de alguma forma sorver daqueles eflúvios que emanam daquela droga que é energia, injetada, fumada ou cheirada, aquilo emana. Bebida ou comida. Ou bebida ou comida, de alguma forma. Então, ele se beneficia dos efeitos do uso daquele que aquele indivíduo está fazendo. É verdade, a gente não pode esquecer que Ele fica doidão também? o espírito Sim. deve entrar também na mesma faixa. Ah, com certeza. Se entra na mesma faixa porque é o que ele mais quer. É vivenciar Porque a experiências mente- com quais ele tinha na Terra. Porque lá não tem, né? É Porque a verdade. mente dele é viciada, não É. tem como. Não tem como. Isso me faz lembrar, Renato, quando Jesus conheceu Maria de Magdala, ela era tida como uma mulher que era torturada por 7 demônios. Né? Porque ela era uma mulher muito linda, uma mulher que era diferente das outras judias de sua época, era uma cortesã, ou seja, ela vendia o seu corpo, né, para pessoas de alto nível, a um preço muito alto, ela vendia prazeres, e ao conhecer Jesus, ela conheceu um amor puro, um amor diferente, um amor verdadeiro. Né? E ali naquele momento em que o contato com Jesus, ela, que de alguma forma dependia do sexo, era um tipo de dependência, que é a sexolatria, ela livrou-se disso. Então, aquela figura de Jesus libertador, isso para nós é muito importante. Quando a gente conhece e entende os meandros do ensinamento de Jesus, tudo fica mais fácil. Porque diz que Paulo de Tarso nos fala, quem conhece Jesus, nova criatura é. Então, nós devemos lembrar sempre de que a missão dos pais, isso é um ponto importante a gente falar, Renato, a missão dos pais é apresentar os filhos para Deus. E hoje em dia, quando questionado, como é que você vai ter um fim desse problema das drogas? Se você vê toda hora na mídia, traficante corrompendo diversos setores do próprio governo, diversos setores de tudo, da máquina estatal corrompida. Os usuários cada vez crescendo em número maior. Então, como é que você vai combater? Hoje, o que eu vejo é um combate contra a quem vende. Vejo muito poucas ações governamentais em favor daquele que compra, daquele que é usuário. Mas isso é um problema que nasce dentro de casa. Por quê? Porque cabe aos pais vigiarem, monitorarem, revistar a mochila dos filhos, porque a qualquer hora, e hoje em dia tem caso de crianças usando, né? A qualquer momento, o menino ou a menina pode tornar-se usuário. Então, observar o comportamento dele no lar, comportamento na própria escola, e qualquer sinal de mudança é começar a monitorar. É verdade. Tem que vigiar. Então, balançar toda a mochila, revistar tudo, porque o pai e a mãe é que vão responder, primeiro perante os homens de forma legal e perante Deus.
sobre aquilo que fizeram de seus filhos, né? Então, eu acho que hoje existe uma liberalidade muito grande nos lares, de tal forma que o usuário, em alguns lares, em algumas famílias, ele é um anônimo. Todo mundo sabe, mas ninguém fala. E se facilita deixando uma nota de 50, uma nota de 100, para ele usar e continuar numa boa e ninguém fala nada. Então, é um assunto tabu. É verdade. Porque só existe tráfico porque existe uma rede consumidora que cresce a cada dia. Com certeza. Inclusive desses que compram para uso recreativo. Então, quando parar de ter um público para comprar, traficante não vai ter para quem vender. Se não tiver para quem vender, a mercadoria encalha. Encalhando, não tendo para quem comprar, eles perdem emprego, vão fazer outras coisas. E aí acaba o tráfico. Deixa de ser um comércio. É um comércio lucrativo. Lucrativo. Se não vender, vai falir a firma. É verdade. Não tem jeito. É verdade. Né? Com certeza. Agora, vai, Marcos. Eu estou imaginando aqui, o viciado, ele mudou, quer curar-se do vício, faz um tratamento físico, psicológico e vai na casa espírita e faz um tratamento espiritual e se afasta do vício. Largou o vício. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: aqueles espíritos que você falou que acompanham o viciado, o que acontece com eles? Eles pulam para outro galho? Vamos procurar outra turma? Ficam revoltados, ficam perseguindo. Vamos procurar outra turma, né? Pô, esse cara aqui, pô, tava tão bom, a gente ficou vizinho aqui junto. Não faz mais parte agora da não turma. faz mais. O que é que eles fazem? O que vai acontecer com eles? Durante o quando tratamento espiritual, eles se afastam? Como é que é o esquema? Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos reveladores em um livro dos espíritos, o que nós devemos fazer para lutar contra os nossos maus impulsos, né? E os espíritos dizem assim: use a vontade, que vocês usam muito pouco a vontade. É verdade. Então o espírito não fala, os espíritos superiores não falam a força de vontade, fala vontade. E a vontade é o eu quero. Então quando ele fala eu quero a liberdade, eu quero saúde, eu quero ter uma vida plena. Aquele eu quero vai rompendo com as tomadas que o ligavam aqueles espíritos, que muitos, bem diferentes de outro modo de entender, são acolhidos. Aqueles vampiros, entre aspas, espíritos que vampirizavam ou que impulsionavam ao uso do vício, são acolhidos na casa espírita, espiritualmente falando, porque a casa espírita tem diversos outros setores no mundo espiritual, são enfermarias, onde os espíritos são colocados para serem tratados, porque o nosso Deus é o Deus do perdão, é do recomeço. Então nós temos nessas pessoas, que são pessoas como nós, só não tem corpo de carne, tem a oportunidade de serem tratadas, são acolhidos, não ficam ao léu. Agora, aqueles que, convidados ao tratamento, depois de conscientes, falam assim: não, eu quero optar por continuar no vício. A porta está aberta. É verdade. É o livre-arbítrio. Com certeza. É o livre-arbítrio, né? Vamos para outro galho. Aí vão para outro incauto, uma outra criatura que esteja numa faixa. Vamos procurar a turma deles. Que vai. Que gosta das mesmas coisas. Que gosta da mesma coisa. A questão é pura sintonia. Sintonia, com certeza. É a sintonia. Você falou no início do programa que o tratamento e a cura do vício só ocorre quando o viciado quer. Ele tem que querer, tem que manifestar a vontade dele. Ele tem que querer. Tá, aí o cara não quer, ele gosta do vício. Aí os pais vão para a igreja, vão para o centro espírita, e se ajoelha, e reza, e ora, e faz prece, tudo junto, né? Não adianta nada? Adianta. Vou contar um caso. Contar um caso. Uma vez nós tivemos um atendimento de uma mãe que foi pedir socorro em benefício de um filho. Era um filho que tinha um retardo mental, vivia em casa, e aí ele arrumava bicos. Ele tinha mais de
de 30 anos de idade, mas uma idade mental uns 14, 15. Mas como ele era corpulento, ele arrumou um bico e ele foi viver de segurança, fazia segurança em shoppings, né? E aí lá num shopping ele conheceu uma moça da vida, uma senhora que vendia o corpo para prazeres. E essa moça, de alguma forma, o envolveu e ele acompanhou a moça que morava em um cortiço e ele tornou-se um escravo sexual dela. Ele nunca havia experimentado sexo e ela o escravizou de tal forma que ele ficava em casa tomando conta de 2 crianças deficientes, enquanto essa senhora ia para a rua poder conseguir dinheiro. E aí a mãe desse rapaz foi ao centro espírita e pediu ajuda. Pediu ajuda em benefício do filho que vivia trancafiado dentro de um cortiço, daí pedia ajuda. Então ela foi fazer um pedido, ela foi no mosteiro de Santo Antônio, e lá existe um quadro muito bonito de Frei Fabiano de Cristo. Perante a Igreja Católica, ele é um bem-aventurado, ou seja, está num estágio para chegar a santo, segundo o entendimento católico. E para nós espíritas é um espírito iluminado que dirige uma falange imensa de espíritos socorristas. Ele foi enfermeiro lá no mosteiro de Santo Antônio no século XVII. Um espírito muito abençoado. É também patrono de diversas obras assistenciais espíritas no Brasil e no mundo. Então, era perante ali o retrato de Fabiano de Cristo, no mosteiro onde ele viveu, ela fez um pedido de socorro a ele. Pediu socorro para que ele pudesse, de alguma forma, intervir em favor do filho. Muito bem. Foi feito o pedido na reunião de assistência espiritual, a reunião mediúnica, vieram espíritos que se comunicaram, eram inimigos do menino, diziam que queriam, aproveitaram daquela situação e fizeram com que aquela escravidão ficasse maior. E passado 2 dias daquele momento, ou melhor, acabou aquela reunião, e na parte final da reunião de intercâmbio espiritual, um espírito que era o mentor do grupo manifestou-se e disse que aquele socorro foi feito por ordem de Fabiano de Cristo. Ou seja, era um coração de mãe com muita fé, orou de tal forma que o frei, o espírito abençoado, ordenou um socorro em favor do menino. Muito bem. 2 dias depois, o menino, que tinha a chave de casa, ele aparece dentro de casa. Aparece, abre a porta, entra, e a mãe já sabendo daquilo, né, daquele estado dele, né, e ele falou assim: o que a gente tem pro almoço? E ela tratou ele numa boa, e ele voltou. Ou seja, a intervenção dos espíritos a nosso favor é muito grande. Bata e a porta se abrirá. Procura e acharás. Deus não dorme. A bondade de Deus, ela é infinita. É verdade. Está faltando 11 minutos para nós terminarmos o programa. Você conhece várias pessoas que fazem o uso das drogas para se livrar de dores psicológicas e dores espirituais. Mas só que elas fazem esse uso e não conseguem se resolver o problema. O tratamento real que eles devem fazer para se livrar dessas dores que eles sentem. Eu lendo, estudando sempre essa parte, li quando veio esse tema, né, eu fui dar uma lida, uma estudada, e eu assisti uma palestra que o orador falava: não adianta você querer, se você não for na raiz do problema. Você pode tomar a droga que for, o remédio que for, que você não vai resolver. Você tem que resolver a causa, a raiz do problema. Essa raiz é aquela raiz que você falou lá atrás, que são as raízes
anteriores, A as grande causas maioria das anteriores. vezes, grande maioria das vezes, Renato, é uma raiz espiritual. E para males espirituais existe a casa espírita para tratar. Agora, é um tratamento que demanda um tempo para se acontecer uma melhora e uma cura radical, né? Então a pessoa tem que querer, é o passo número 1. E depois deixar-se envolver pelos espíritos benfeitores que dirigem a casa, que dirigem aquele trabalho de socorro. Existem doenças espirituais que demandam anos para se instalar. E não é com 3 vezes que a pessoa vai à casa espírita que há uma cura radical. Não. Há de demandar um tempo. Então, há de ter muita paciência, muita perseverança. Deve-se usar, inclusive, aquela política, aquele passo filosófico dos AA, do Alcoólatra Anônimo. Só por hoje. Então, é só por hoje, passo a passo. Recreativamente, eu não vou usar. Então, é só por hoje, a luta é diária. Né? É verdade. A luta é por dia. Então, amanhecer o dia, faz aquele compromisso com você próprio. Só por hoje. Só por hoje eu não vou usar. E aí passa a noite, dorme, no dia seguinte renova o seu compromisso. Só por hoje. E quando a pessoa quer, e para chegar nesse querer, muitas vezes tem que ir ao fundo do poço. Nós temos casos de pessoas que estão se tratando conosco, que chegaram ao fundo do poço. E aí, no fundo do poço, levantam a mão pedindo socorro. E aí tem sempre a bondade divina que interfere a nosso favor. Né? Então, existe sempre aquelas pessoas, são os anônimos. Como existe aqueles monumentos, né? O soldado desconhecido, os anônimos. Existem os trabalhadores anônimos do mundo espiritual que nos estendem a mão, que trazem o socorro, que trazem a ajuda. Então a gente tem que se deixar envolver, tem que confiar em um poder maior. Com certeza. Algo que é maior do que aquela própria dependência, que é o amor divino. E isso faz com que a bondade divina nos envolva e a pessoa melhora. A gente já viu, acompanha diversos casos de pessoas que conseguiram livrar-se dessa bola de ferro no pé, porque é uma escravidão, a dependência química, porque quiseram. Tiveram a vontade firme e lutaram dia após dia contra aquela escravidão. Mas um momento muito difícil também é a reinserção dessas pessoas na sociedade. É verdade. Todo mundo olha com medo. Todo mundo olha assim com uma insatisfação, né? Então, nós temos lá em nossa casa um trabalho com assistência social, uma creche, funciona com 100 crianças. Nossa casa fica em São Gonçalo. Então, de segunda a sexta, 100 crianças que vivem abaixo da linha da miséria, ficam lá de 8 da manhã às 4 da tarde. São provindos de famílias essencialmente pobres. Temos um convênio com a Central de Penas Alternativas da Justiça Federal e da Justiça Estadual. E recebemos apenados que vão para lá para prestar serviços. Né? E sempre quando vão, fazem entrevista comigo, porque além de estar à frente da casa, eu, como advogado, eu quero saber qual o assunto que levou a pessoa à justiça. E aí, quando fala que o assunto é droga, existem pessoas que dizem assim, o senhor vai me aceitar, né? Porque já é a terceira casa que eu vou, e a pessoa, quando eu falo que o que me levou à justiça foi droga, a pessoa me devolve para o juiz. Falou assim, não, você está arrependido? Estou. Você quer uma chance? Quero. Então a gente dá um voto de confiança a essa pessoa. E algumas pessoas, por gratidão, Renato, têm uma mudança no seu comportamento que mesmo depois de terminado o período que tem que prestar o serviço comunitário, porque a gente fala que é uma casa assistencial espírita. Ninguém é obrigado a ser espírita para ir lá. Mas
o próprio trabalho que é feito, as crianças que são atendidas, que são ajudadas, a criatura vê tudo aquilo e vê que existe amor na Terra. Existe um desinteresse, porque nada é pago, tudo é gratuito, e que aquilo ali, como não temos nenhuma verba pública, tudo é mantido pela caridade do povo, e a caridade não conhece a crise, as contas estão em dia. Essas pessoas que se envolveram com o equívoco, elas ali vendo aquele amor que todo reinante em favor daquelas famílias, se modificam. Com certeza. E aí começam, e aí perguntam assim, eu posso vir na reunião pública? Eu posso tomar um passe? Claro que pode. É para todos. Com certeza. Né? E quando a gente fala que existe uma reunião de tratamento espiritual, tratamento coadjuvante, para a dependência química, alguns pedem para fazer parte. Meu querido amigo, faltam 4 minutinhos para terminar o programa. E eu gostaria que você desse suas palavras finais e fechasse o tema de hoje. E daqui a pouco estaremos lá juntos, às 8 horas, aqui na Casa René Peça. E não esqueça, vamos todos para lá agora. Vamos lá, que lá eu vou falar de um assunto muito mais leve, vou falar sobre um espírito benfeitor, Dr. Guilherme March, que é um espírito muito socorrista, um espírito muito amigo. Bom, como palavra final, eu gostaria de me dirigir aos pais. Eu sou pai, eu tenho um casal de filhos, conheço muitos, tenho muitos amigos que são pais, passam por essa missão na Terra. Porque ser pai e ser mãe na Terra é missão. E nós acompanhamos os filhos, sabemos que não são crianças, pelo ponto de vista espiritual, que nasceram junto com o corpo. São espíritos milenares, trazem os seus problemas, trazem as suas vitórias. Se por acaso seu filho ou a sua filha foi apresentado à droga, apresente Deus a ele. Mostre como que o nosso Deus, não importa a sua fé, é maior do que qualquer tipo de dependência. Faça um tratamento intensivo de religiosidade junto com seu filho, com a sua filha, que de alguma forma equivocada foi apresentada a droga. Não fique marcando passo, perguntando, ou numa autoflagelação, numa autoculpa, onde eu errei. Esquece isso. Agora é o momento de tirar o menino ou a menina desse caminho e apresentar Deus a ele, apresentar as maravilhas que é o Evangelho de Jesus. E fazer com isso uma nova história, um novo capítulo da vida daquele ser que vai ser escrito já com as cores vivas de uma religiosidade atuante. Então, se você não tem religião nenhuma, se você está passando por um momento desse, é a hora de você assumir uma identidade religiosa e levar seu filho ou a sua filha que passa por essa prova para acompanhá-lo, para conhecer Deus. Porque o nosso Deus é o Deus de bondade e de infinita misericórdia. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Agora, ano que vem, gostaria que você, quando você vier para essa região, você tem meu telefone, meu zap, você fala, Renato, estou indo para Cabo Frio, para a gente já agendar. Vamos agendar. Um próximo programa, tá? Quando você estiver aqui na área, que você vier para a região dos lagos, fala assim, olha, tem uma... Já vamos para lá. Vamos marcar mais um programa, tá ok, já estou devendo palestra em alguns centros aqui, mas eu consigo pagar. É isso aí. Fazer uma turnê. Uma turnê de palestra, muito bem. Então, meus amigos, meus irmãos, está acabando nosso programa mesmo, está no finalzinho. Convidá-los para a semana que vem, para, juntos aqui com a minha querida amiga Ângela Beloni, lá da Casa René Peça, conversarmos sobre o livro de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Então, nós estamos fazendo uma série aqui de livros e agora nós estamos no Mecanismo da Mediunidade. Muito bom, muitos ensinamentos, muitas coisas boas, muitas informações boas desse livro e estamos aí juntos. Agradecendo meu querido amigo Ego, a todos os seus médios de transporte. Amigos queridos. Estão aqui, que trouxeram o Ego aqui até o nosso estúdio, aqui da nossa TV. E a nossa TV aqui é pertinho aqui da Casa René Peça. E agradecer a todos, né, que tem uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, que a gente possa refletir tudo isso que o Ego falou, que nós conversamos aqui, da importância da religião na vida de cada um. Verdade. Sem religião,
fica muito mais difícil, mais complicado para Muito todos, mais complicado. para todos nós. Vamos oferecer nosso Deus, nosso Mestre Jesus, que nos dá todo o caminho, né, para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, muita paz a todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.